Construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, reconstruir o nosso modelo de vida para que tenhamos um mundo viável, sustentável através da educação, da cultura e de redes solidárias. Promover uma abordagem que valorize o diálogo, que semeie a partir da conscientização e da luta engajada a transformação individual que servirá de motor para uma sintonia social, uma nova sintonia social. Uma sociedade baseada na cooperação, na mutualidade e na valorização do trabalho coletivo para forjar um pensamento novo. Porque isso que está aí não pode mais durar. Desafiar o status quo, as normas que oprimem, que excluem, que privilegiam uns poucos em detrimento de tantos outros, é imperativo se quisermos caminhar rumo ao ideal que temos de sociedade, da coletividade, da equidade, da fraternidade e justiça social. Já passou da hora. O que nós precisávamos saber, a gente já sabe. A concentração de terras, a brutal agressão ao meio ambiente, a desigualdade, a fome, frutos de um sistema que se retroalimenta e é hostil à própria humanidade, à vida, à dignidade, falam por si só. Para ver, basta abrir os olhos. A foice, a enxada, a palavra, a terra grita. A força de pequenos, grandes gestos da solidariedade, da cooperação, é a força que nos nutre. A gente só não pode parar. É um movimento que faz o mundo se transformar. E se não for pela construção amorosa, será pela odiosa. Convidamos todos e todas a lutarem pela nova ordem, a partir da organização social, do diálogo, da resistência, cultivar aquilo que irá alimentar as futuras gerações. Reforma agrária, social, para que vejamos o verde novo brotar de novo. Nosso programa de hoje é sobre isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e hoje a gente recebe um convidado que não é um convidado, é um movimento. Em 1974 foi lançada a música SOS, em que Raulzito dizia que as mensagens chegam sem parar. Só estamos muito ocupados para pensar. Nosso convidado, há pelo menos 4 décadas, está ouvindo as mensagens e muito ocupado, pensando, militando e atuando para que tenhamos um mundo viável, equilibrado, sustentável, desde sempre operário da terra. É um incansável defensor da agroecologia e encontrou há 40 anos no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, onde faz parte da coordenação nacional, seu espaço de luta pela transformação social do nosso país. Gilmar, Mauro, antes de qualquer coisa, quero agradecer demais a tua vida aqui, viu, querido? Honrado em estar aqui conversando contigo, rapaz. O prazer é meu, Dom Ernesto, estar contigo, te parabenizar pelo belo programa e estar contigo nesse dia para uma prosa. Uma prosa sem curva. Exatamente. Gilmar, eu tenho uma curiosidade, rapaz, sempre quando eu converso tenho o privilégio de estar de frente com pessoas que eu admiro muito, principalmente na atividade política, na visão de mundo. Eu tenho sempre uma curiosidade de saber em que momento da tua vida você teve uma virada de chave. Como é que foi isso? É uma questão hereditária, veio da família, do pai. Como é que aconteceu o teu pé na luta, querido? Eu nasci numa cidadezinha pequena do interior do Paraná chamada Capanema. Fica na divisa com a Argentina. Por coincidência histórica e de luta do povo, inclusive imigrantes, a grande maioria migrantes gaúchos que se deslocaram para lá, é uma região que não tem grandes latifúndios, não tinha. Tá?
E minha família viveu na roça até a década de 70. Depois da década de 70, meu pai saiu da roça, mas acabou ficando nas comunidades. Mas o meu sonho de terra era muito grande, então me lembro até hoje. Aos 16 anos, minha mãe insistiu muito para eu ir na reunião de grupo de jovens lá da comunidade. Acabei virando presidente do grupo de jovens. E o tema da reforma agrária apareceu lá. O MST, em 84, faz as primeiras ocupações, mas eu então tinha só 17 anos e eu estava querendo ir. E se não viesse para o MST, Ernesto, eu teria ido para o Paraguai, atrás de terra, como muitos brasileiros e brasileiras foram. Aí, em 85, eu fiz 18 anos e fui para a ocupação de terra no município de Marmeleiro. Fui assentado em 86. Meus pais vieram morar comigo em 88 e desde então estou no MST. Que coisa, cara. Você sabe que eu tenho um orgulho danado desse movimento aí de vocês, viu, cara? E eu fico olhando, o MST durante muito tempo foi vítima de um ataque, muitas vezes orquestrado ou não, né, da direita, e hoje, mais do que nunca, a gente sabe como é que funcionam esses ataques, né? Como é que funciona a construção, né, de um fato e como é que vira, né? Hoje em dia, ainda com as redes sociais, é uma velocidade muito grande. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu falo, cara, como pode, né, essas pessoas terem a desumanidade de atacar um movimento desse? E, evidentemente, que tem uma disputa, né, aí. Então, o povo do agro não dá muita moleza. Agora, a gente teve, né, com a ascensão da extrema-direita, eu recebi aqui esses dias a Márcia Tibor e o Jean Willis, que também foram vítimas, mas mais do ponto de vista pessoal, né, desse ódio arquitetado e com produção de fake news em escala industrial. E o MST vive isso há muito tempo. E agora deu uma intensificada a partir da vitória, né, do Inominável, né, em 2018, e vem a CPI. Quando chega a CPI, eu falava o seguinte, Gilmar, eu acho que é uma ótima oportunidade para o MST. Eu avalio o que foi. Como é que você avalia isso? Foi, e foi a quinta, né? Mas historicamente, Ernesto, a luta pela terra foi sempre criminalizada. Inclusive, nós agora vivenciamos e estivemos a um passo de um novo golpe militar no Brasil, mas é bom lembrar lá de 63, 64, a disputa da terra, da reforma agrária, João Goulart, etc. Mas antes disso, as lutas camponesas de resistência, que ainda nem tinham no horizonte o tema da reforma agrária, mas havia muitas lutas, seja a resistência indígena, a resistência negra, mas também as lutas de Canudos, a luta do contestado. E olha a questão, né? Na história das Forças Armadas se matou mais, entre aspas, patriotas brasileiros e brasileiras do que estrangeiros. Não que matar estrangeiros seja bom, sim. Não é disso que se trata, Sim. Mas fundamentalmente camponeses. E aí você pega, não só camponeses, 64, evidentemente que foi muito maior, mas quem trouxe pela primeira vez o debate da reforma agrária no Brasil foram as ligas camponesas, né, vinculadas ao Partidão, que discute a reforma agrária a partir da década de 50 e, efetivamente, um dos motivos do golpe militar de 64 tem muito a ver com a questão agrária e a reforma agrária. E olha a contradição. É no governo militar que praticamente se elabora uma das melhores leis em relação à terra, que é o Estatuto da Terra, que inclusive é mais avançado do que a própria Constituição de 88, né? Mas também aí entra um capítulo fundamental que nos ajuda a entender, e até ajuda a entender a luta, etc. Não basta ter uma boa lei.
se você não tiver movimento que pressione. A ditadura fez uma boa lei, mas aniquilou o movimento popular e social e, com isso, não teve reforma agrária no Brasil. Mais que isso, é nesse período que duas figuras conhecidas, um chamado Delfim Neto e o outro Alisson Paulinelli, desenvolvem e criam os objetivos que a agricultura brasileira devia cumprir. Produzir para exportação, nenhuma novidade, surgimos exportando matérias-primas, né? Liberar a mão de obra do campo para as cidades, para a nascente indústria brasileira. 3, produzir matérias-primas para as indústrias. E 4, produzir comida para a sociedade que se urbanizava. Mas, diferentemente, eu brinco, Ernesto, a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa. Pois né? Isso é uma contradição gigante. A nascente burguesia fez aliança com o campesinato para derrotar o feudalismo, porque precisava de mercado, precisava de apoio, precisava de matéria-prima e assim por diante. E muitos países no mundo fizeram reformas agrárias, repartos, nessa atuada dentro, né, dessa lógica burguesa. E aqui não, nunca se fez. Aliás, hoje não cabe mais uma reforma agrária clássica, por isso nós falamos de reforma agrária popular. Muito bem. Bom, resumo da ópera que a nossa direita é mais burra do que parece, né? Rapaz do céu. Não, às vezes eu fico pensando que quando você tem um oponente político que tem a condição de fazer o debate, talvez você até construa junto, né? O problema é que essa gente é muito atrasada, eles estão no século, sabe, 18. É impressionante, Gilmar do céu. Cara. Hoje, o Brasil planta com agricultura em 80 milhões de hectares. E veja, estes 80 milhões de hectares, 45 milhões de hectares são em soja e 21 milhões de hectares em milho. Há 66, restando 14 milhões para os demais cultivos. Há uma queda na produção e área plantada de feijão, arroz, etc. E nós usamos, eles, 150 milhões de hectares de terras em pastagens. Veja, toda a economia brasileira, e tem a ver com a década de 80, evidentemente, mas toda a economia brasileira está voltada para a exportação. Mas na década de 80 ocorre a desindustrialização, um processo intenso de desindustrialização e de crise da dívida externa. Tanto assim que o Fernando Henrique Cardoso, no início de 90, tem que recorrer ao FMI. E para poder, entre aspas, resolver o problema da crise, o pagamento da dívida, o Brasil precisava exportar mais do que importava para obter superávit. Que eles mesmos nos enfiaram. Mas, e eles mesmos nos enfiaram. Mas e aí cria todo um programa para a agricultura com juros negativos, Lei Candir, que isenta os exportadores de pagamentos de impostos, Moder Frota, etc., desenvolve o dito agronegócio hoje, voltado para a exportação e deixa de lado toda a pequena agricultura, a agricultura familiar, que efetivamente produz comida para o povo brasileiro. Tem as fake news, né? Os caras constroem uma narrativa que leva, né, induz, manipula a opinião pública a algumas questões. Pode parecer uma coisa muito simplista, mas, de modo geral, na sociedade não é. Eu sempre, quando ouço alguém falar, porque o MST invade, eu falo, não, com licença, ocupa, né? Que tem uma diferença conceitual gigantesca nisso. Eu queria que você, didaticamente, para quem está nos assistindo, explicasse qual que é essa diferença e por que a gente não deve, de maneira nenhuma, usar o termo invadir, né, nessas ações do Movimento Sem Terra. E é uma questão lá antiga, né, que se debate sobre ocupar, invadir. É engraçado que no jornalismo oficial por aí afora, né, eles utilizam tropas dos Estados Unidos ocupam
Iraque. Boa, Gilmar. Hã? Boa, ocupam, é Ocupam, verdade. né? Você vê como tem mesmo. E não dizem invadem, É. que aí se trata de um país, de uma nação, etc. Sim. A palavra invadir efetivamente seria correta. Sim. Mas duas razões são fundamentais. Uma é a ocupação de um território, inclusive improdutivo, no mais das vezes, é parte de uma luta social, né? Dois, é um ingrediente da natureza, a terra, o território, e deveria estar a serviço do seu povo, coisa que não está. Aliás, um parênteses muito importante. Está na Constituição, Está inclusive. na Constituição. Né? Estão querendo derrotar agora, tirar o capítulo da função social da terra da Constituição, quando nós precisaríamos discutir a função social do planeta como um todo, né? Que, na condição que estamos. Sim. Então, a luta pela terra, a luta pelo território, aliás, é isso. No meu modo de ver, a terra, os recursos naturais, a água, a biodiversidade, não deveria ser mercadoria. É patrimônio da humanidade. Sim. E, se quisermos, é o nosso espaço terrestre de vivência, a nossa casa comum. Aliás, nós não precisaríamos nem ocupar, né? A ocupação, e tem gente, o MST adora fazer ocupação. Não é verdade. Não é verdade, eu acampei, participei de um monte de ocupações de terra, ninguém gosta de morar embaixo de barraca. A luta, evidentemente, que tem aspectos lúdicos, beleza, sim, ela ajuda a desenvolver consciência, se produz o ingrediente da alteridade, eu me vejo no outro, né? Estamos juntos, a conquista é coletiva, não é da liderança, né? Esse processo todo só ocorre efetivamente porque não se cumpre, inclusive, o preceito constitucional de que a terra deveria cumprir a função social e, se não cumprisse, poderia ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, é mais do que a nossa obrigação fazer ocupação de terra. E não foi uma coisa, às vezes, que é uma coisa decidida em gabinete, 3, 4, não. É parte da luta e da tática que o nosso povo descobriu lá atrás, eu brinco, e é sério. A luta de classe não começou conosco e nem terminará conosco, né? E enquanto houver um latifúndio improdutivo e uma família sem terra, haverá ocupação. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta que vou pedir a gentileza de você responder no próximo bloco. Mas tem terra para todo mundo? Responde no segundo bloco. Por favor, sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Gilmar Mauro, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse movimento que quem conhece morre de orgulho. Eu queria falar sobre isso, mas antes eu quero que você responda. Tem terra para todo mundo? Só para a gente deixar claro. Tem muita terra. O Brasil tem 850 milhões de hectares de terra. E eu dei os dados antes. Nós plantamos em 80 milhões de hectares. Nossa. E com 150 milhões de hectares em pastagens. Ou seja, tem muita terra improdutiva nesse país. E evidentemente que tem muita terra hoje nas mãos da especulação. O capital financeiro adentrou na agricultura brasileira e no mundo. Você tem uma situação que a montante do processo de produção agrícola, um monte de indústrias para a agricultura, sejam elas de maquinário, de veneno, de adubo químico nitrogenado, etc., né, que ganham muito dinheiro com isso e praticamente centralizam e controlam todo a produção desses produtos. Você tem a produção propriamente dita e a jusante do processo produtivo, você tem as indústrias de transformação também centradas em grandes conglomerados internacionais. 4 deles controlam praticamente 80% de todo o mercado internacional de commodities. Mas tem um dado aqui, antes de eu voltar para o tema terra, que hoje 65% da alimentação mundial são 4 produtos: arroz, trigo, milho e soja.
E eu não preciso dizer, e brinco, que o trigo vira baconzitos, vira ultraprocessados, etc., que conforma parte da dieta mundial com os problemas e consequências desse tipo de alimentos, né? Sejam eles, né, açúcar elevado, triglicérides e etc, etc. Bom, mas se nós somarmos 15 produtos, conforma 90% da dieta mundial. Só para efeitos comparativos, o MST, os pequenos agricultores, entrega no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, 400 tipos de alimentos diferentes. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Quer dizer, além de centralizar a riqueza internacional e a produção, hoje também o capital está investindo financeiramente na agricultura como mais um espaço de valorização de dinheiro. Fundos de pensão, não sei de onde, vão aplicar. Né? Ou, se quisermos, safras, mesmo de commodities como a soja, já foram comercializadas, né? As safras do ano que vem, do outro ano e assim por diante, que é controlada por esses grupos econômicos que, além de ganhar dinheiro concreto ali na venda da soja, ainda centralizam isso em escala internacional. Para quem é marxista, é uma espécie de mais-valia futura que sequer foi explorada ainda, que já está sendo comercializada como perspectiva de lucro futuro. Nossa. Volto de novo para a terra. Então, nós precisamos uma reforma agrária de novo tipo, inclusive numa atuada da agroecologia, da agrofloresta, e eu afirmo com todas as letras, Ernesto, é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível, é viável e é evidente que nós precisamos de tecnologia. Eu trabalhei atrás de juntas de boi lá em Capanema. Não é dessa tecnologia que eu estou falando, é uma tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, aumente a produtividade. Tecnologia geral, em geral. Exatamente. Os chineses estão ajudando. Então, mas também uma mudança dos paradigmas e da cultura alimentar em escala planetária. Então, nós temos terra suficiente para isso. Vou dar um exemplo. São Paulo tem 500 mil hectares de terras devolutas, julgadas em terceira instância como devoluta, que o governo Tarcísio está entregando aos fazendeiros com 90% de desconto. Ou seja, está fazendo uma grilagem sobre uma grilagem histórica. Sabe o que nós poderíamos fazer, Ernesto, e todos que estão nos assistindo? 500 mil hectares no Pontal, numa situação ambiental gravíssima que nós temos, nós podíamos plantar agrofloresta, fazer assentamento de novo tipo. Imagine que cada família cuidasse de 5 hectares, 500 mil daria de assentar 100 mil famílias num tipo de assentamento de recuperação das margens dos rios Paraná, do rio Paranapanema e assim por diante. Ou seja, terra não é o nosso problema. Aliás, o nosso problema não é de riqueza em escala planetária. O PIB planetário é 110 trilhões. Pois é. Se fosse distribuído equitativamente, dava 4 mil dólares por mês para cada família desse planeta, ou mais. E a gente sempre cai nesse pequeno grupelho, né, que é a elite econômica, né, que está um grupo de poucos, né, que estão lá no topo da pirâmide. E aí, quando eu fico irritado, que eu digo que quem é da classe trabalhadora é quem vive, né, do seu trabalho, as pessoas não gostam muito. Aquele cara que tem o Palio 97 a álcool, ele se sente ofendido. Nós não estamos falando com você, nem do que comprou um Renegade para pagar em 60 meses. Então, assim, essa questão da luta de classes é uma coisa tão, né, intrigante, que você vê, cara, o capitalismo ele é tão perverso que ele faz, né, a vítima dele, né, acaba sendo defensor disso. E não só isso. As crises ambientais e as consequências delas e as destruições, além de provocar a crise, o que o capitalismo faz? Vai reconstruir. Quem que vai reconstruir o Rio Grande do Sul? Sim. Estradas, pontes, etc. O capital. Ou seja, o mesmo que destrói vai ganhar dinheiro
na reconstrução. Mas essa é a coisa da ideologia também, né? Eu acho que aqui, inclusive, cabe uma crítica aos instrumentos político-organizativos de esquerda, né? Porque eu acho que os instrumentos que nós produzimos, no meu modo de ver, eles foram produzidos por um tempo histórico que já não existe mais. Já não existe. É um tempo em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Sim. Pós-Segunda Guerra Mundial, crescimento econômico. Eles tinham que ter para quem vender também. Direitos. Nós estamos num tempo histórico que, além de não obter conquista, nós estamos perdendo aquilo que historicamente foi conquistado. E os nossos instrumentos são defensivos, quando nós precisaríamos de instrumentos ofensivos contra a ordem do capital. E nós já fomos antissistema. Né? E hoje, na população, e esse é um problema, parece que nós somos o sistema. O sistema. O sistema. E quem é antissistema é a extrema-direita. É óbvio que é fake isso, não é? Mas eu acho que teria que retomar esse processo. Eu estou muito na toada de nós discutir quais as causas. Ir a fundo. É ir à raiz, de fato. É ser radical nesse sentido de discutir as causas da questão ambiental, causas da concentração de riqueza e assim por diante. Porque acho que, de alguma forma, eu brinco com a nossa turma, o povão anda cheirando. Embora talvez não tenha todo um instrumental teórico, etc. Sim. Mas aquela história, bom, tudo depende de mim. Ou seja, claro que não é bem assim, mas tem um sentido que você falou agora, que eu quero retomar, que de uma empadinha ao avião mais moderno passa pelas mãos e pelo intelecto das classes trabalhadoras, com diferenciações sociais, né, e econômicas, mas são as classes. São elas que produzem tudo. Inclusive, são elas que produzem o próprio imposto, que sustenta o Estado e assim por diante. Politizar, debater, eu acho que é uma função muito importante das esquerdas e nossa, de todos e todas que querem mudar esse país e o mundo. Muito bem, Gilmar. Eu concordo absolutamente. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado é justamente essa falta, né, dessa conexão. Né? Hoje eu vejo o pessoal, começou um debate sobre empreendedor, né, essa coisa. Eu fico olhando e falo, não, rapaz, se você perguntar para um motorista de Uber, a grande maioria não são motoristas por ofício, estão ali porque tiveram dificuldades, né, na sua profissão e etc. Mas se você perguntar para ele, o cara que é engenheiro, por exemplo, olha, se você tiver um trabalho na sua área que você tem um salário, né, razoável, e todos os direitos CLT e etc., plano de carreira, qual que vai ser a opção do cara? Então, assim, mas aí a gente fica, não, mas a gente então precisa ouvir o empreendedor. O que seria ouvir o empreendedor? Né? Que ele não é empreendedor, aquilo é um trabalho precarizado. Exatamente. Né? Então, assim, me incomodou bastante nessa última eleição, esse debate que veio, inclusive, meio que do campo progressista, sabe? Eu falo, pô, gente, espera lá, né? Vamos discutir isso melhor. Enquanto você estava falando, Gilmar, sobre essa questão, né, da elite econômica, esses grupos que fazem esse controle agora estão, né, usando a terra também, isso não há muito grande surpresa. Né? Agora, tem uma outra questão que é esse mercado, né, quando você falou que gera aquela comida que faz mal, aquele baconzito, aquele tarará. O MST, ele, para além da preocupação da terra, tem essa preocupação também com a qualidade do alimento. Eu lembro quando eu comecei a tomar um café da dona Cecília, que aliás foi você que me apresentou, eu dizia o seguinte, café com gosto de democracia, reforma agrária e livre de venenos e agrotóxicos. E muita gente, né, queria experimentar o café, e não era só por uma questão de estilo, não, mas de realmente ter essa preocupação e ter a oportunidade de experimentar um café, que acho que de 10 brasileiros, 9 tomam café, né, e de tomar algo, né, com a preocupação que seja algo que não tenha veneno mesmo. O MST tem um olhar para isso também. Eu queria que você falasse um pouco sobre. E talvez até uma questão antes ainda sobre a terra.
não se explica a guerra palestina. Qualquer guerra é terra, território e recursos naturais. Pode dar justificativa que quiser, religião. Não, é nisso que está em disputa no planeta e, portanto, nós estamos no centro da luta de classes. Não tem jeito, não é porque nós nos colocamos, não, é porque essa é a questão desse tempo histórico. E esse debate, inclusive, tem a ver com esses paradigmas de um outro tipo de agricultura. Eu vaticino aqui, não é um vaticínio meu, são de estudiosos, de que esse tipo de agricultura convencional desse tempo histórico, ele entrará em colapso em 10 anos. 10 anos, não se sustenta. A utilização em grandes quantidades de água, a destruição dos biomas e assim por diante, né? E depois, mas podemos até trocar ideia sobre isso, para eu não delongar sobre isso, mas tem a ver com uma disputa de novos paradigmas de agricultura. É preciso fazer uma revolução na agricultura brasileira e mundial. Sim. E essa revolução passa, evidentemente, por reforma agrária, né? Eu me lembro muito de um deputado nosso que dizia, olha, uma feijoada, é bom colocar um monte de ingredientes, né? Costelinha, etc., bacon, tal, mas sem feijão não tem feijoada. A reforma agrária é idem, é a mesma coisa. Ou seja, nós podemos pensar vários ingredientes bonitos, mas sem terra não tem reforma agrária. Então, essa questão da reforma agrária, numa perspectiva dela ser popular e de fato discutir produção saudável, alimento saudável, ela não é só importante para quem produz, ela é importante para quem consome, para toda a sociedade, porque ela ajuda a preservar a natureza e principalmente natureza, atenção, às vezes a gente vê a natureza como algo externo a gente, nós somos natureza. Né? Nós dependemos dela. Exatamente. Então, claro que ainda nós estamos iniciando, não há financiamento. Se você pegar, por exemplo, foi 400 bilhões para o agronegócio, né? E para os exportadores, soja e milho, e 70 e poucos bilhões para a agricultura familiar. Mas atenção, da agricultura familiar, quem pegou realmente foi 750 mil famílias, dos mais de 4 milhões de pequenos agricultores, principalmente esses que também entraram na toada da exportação de soja, de milho e assim por diante. Quando para a produção de alimentos saudáveis, bioinsumos, biodefensivos, ainda é uma coisa insignificante dentro do Estado, com um governo popular. Portanto, nós temos muita coisa ainda para reivindicar e avançar. Agora, eu não tenho dúvidas, é preciso urgentemente uma transição para um outro tipo de agricultura. Aí a turma diz, mas os grandes vão transitar, tomara que transitem. Aí o nosso problema com eles vai ser outro, mas pelo menos passam a não usar tanto veneno, porque o próprio NPK, as pessoas, você usa às vezes nas tuas flores aí, ó, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que se usa como adubo na agricultura, entre outras coisas, libera o óxido nitroso, que é um dos responsáveis pelo aquecimento, né, do planeta. Então é preciso mudar isso, o veneno, e assim por diante. Nossa tarefa, nossa luta é braba, né, Gilmar, porque eu vejo o exemplo que você deu do Tarcísio, governador de São Paulo, maior, onde se concentra aqui, né, o maior PIB, maior, né, a locomotiva e etc. Eu vejo Porto Alegre com o Sebastião Melo, o que aconteceu lá. E quando você fala que o próprio mercado vai reconstruir, então isso faz parte do jogo, né? Que você olha para o Sebastião Melo, a gaúcha, a Márcia Tiburi, filósofa, teve aqui, ela é gaúcha e ela falou um pouco sobre isso também. Falou incrível, né? Que porque a gente fica pensando como é que um gestor, né, não fez a zeladoria, que é o mínimo, né? E por uma questão tão grave. E a Manuela Dávila, outras companheiras atrás, têm vídeos gravados denunciando que isso poderia acontecer. E como não faz? Então, assim, a gente chegou num nível tão cruel do capitalismo, desse sistema que a gente vive, que a gente acaba, de certa forma, a sociedade em geral, naturalizando essas coisas, porque o Sebastião Melo foi reeleito.
aqui em São Paulo, o Tarcísio, essa história já houve, né, uma movimentação para pressionar os deputados, etc. O que eu sinto, sabe, Gilmar, e por isso que eu gosto tanto do MST, que esse pessoal, na verdade, a gente trava uma guerra cultural, eles estão tentando dar um novo sentido para as coisas, resignificar algumas coisas, né, da perspectiva deles, e isso nos leva, né, para séculos passados. E o MST manter essa coerência, né, da luta, essa clareza, e mais do que isso, vocês avançam também na percepção das reivindicações e da renovação das lutas. Eu acho isso importantíssimo, mas eu queria te pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Não sai daí não, a gente está de volta já. De volta com Conversa Sem Curva e mais que depressa, vamos para a nossa dica cultural. Desde o começo do mês está rolando o Natal do Ibira, uma programação natalina no Parque do Ibirapuera, aberto ao público, além do concerto da Escola de Música e do espetáculo Quebra-Nozes. Todos os dias acontece o tradicional show de luzes no lago em 3 sessões diárias, às 19h30, às 20h30 e às 21h30. É só chegar e apreciar o espetáculo até o dia 5 de janeiro, lá no Parque do Ibirapuera. Confira a programação completa no Instagram, @NatalDoIbira. Aproveita e para de gastar dinheiro e vai passear no Parque do Ibirapuera, ver as luzes, não é mesmo? Gilmar, querido, vamos lá. Rapaz, eu estava falando aqui sobre eu digo isso em nome de muita gente, tá? Que a gente tem um carinho pelo MST e de um tempo para cá eu tenho sentido cada vez mais isso. Uma vez eu tinha um show em Porto Alegre e vocês me mandaram, né, eu pedi algumas coisas para a gente distribuir lá com o pessoal, e eu lembro que vocês me mandaram acho que 10 ou 20 bonés. E quando chegou, eu já tinha ido para Porto Alegre, e aí esses bonés, uma parte deles ficou em casa, eu saí distribuindo. E aí, aqui na TV, né, eu recebi pedido, falou, pelo amor de Deus, me arruma um boné do MST, e eu andei presenteando algumas pessoas. Legal. E eu vejo muito aqui na Paulista, onde a gente está, as pessoas andando de boné do MST e tal, e são pessoas que não têm uma ligação, né, de militância, né, enfim. Mas eu sempre disse que a luta do MST ela é muito romântica, ela é muito sedutora para quem tem empatia. Né? E eu tive agora no Armazém do Campo, aliás, quero mandar um abraço aqui para o Giroto, todo o pessoal lá do Armazém, vira e mexe, eu trago uns cafés. Eu ia te dar um café da dona Cecília, mas não deu tempo de colocar o nosso estoque em dia aqui. Mas essa energia, né, que o movimento de luta sério como o MST, ele emana por aí, eu diversas vezes pensei isso, eu falei, cara, a gente precisa fazer mais isso, porque a nossa visão de mundo, com toda a humildade, ela é muito melhor do que qualquer outra visão de mundo. E a gente tem condição de fazer esse debate. Eu fico muito feliz de você estar aqui trazendo dados, sabe, quebrando paradigmas nas cabeças de muitas pessoas. E eu acho que a gente pode contribuir mais, que o MST pode e deve e vai contribuir mais. Então eu queria que você... Como é que vocês estão pensando o movimento? Qual é o planejamento? O que agora? Né? Eu vi que pintou uns candidatos do MST. Vocês liberaram algumas pessoas para saírem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas perspectivas, Gilmar. Nossa preocupação hoje, inclusive, para fazer nexo com aquilo que você falou do Rio Grande do Sul, né? O Ernesto, você já imaginou se chover os mesmos 400 milímetros que choveu no Rio Grande do Sul, chover na cidade de São Paulo? Meu pai do céu!
junta o rio Tietê com o rio Pinheiros e os bueiros e rios canalizados explodem todos. Mas já imaginou se chover essa quantidade em Belo Horizonte, com aquela quantidade de barragens de rejeitos? E a questão é, pode? Sim. Pior é que pode. Sim. Entendeu? Então, aquilo que se imaginava que lá na frente nós iríamos enfrentar com o aquecimento, o futuro já chegou, ele está aqui, é aqui e agora. Ou seja, a massa de gases de efeito estufa na atmosfera já é suficiente para derreter as geleiras. Né? Com elevação dos oceanos, a acidificação dos mesmos, fruto da indústria plástica. Aí você tem uma COP que discute, tá bom, preciso diminuir 50% até 2030, 100% até 2050, que não vai resolver nada, porque não vai diminuir. Capital só é capital se acumular e se expandir, senão ele deixa de ser capital. Né? E para isso ele precisa transformar tudo e todos em mercadoria o tempo todo, inclusive os estragos transformar em lucros, que é o que eles estão fazendo. E, aliás, não só aqui, na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, e assim todas. Essa é a preocupação fundamental agora do MST. Como é que a gente, a partir da terra, da reforma agrária, de produção saudável, nós consigamos que esse diagnóstico da iminência de uma crise climática, que já mata mais gente pelas consequências da crise do que a própria guerra, mas que novas pandemias poderão surgir, inclusive pelo uso intensivo de todos os recursos naturais, é um capítulo que a gente quer debater com toda a população. E é verdade, às vezes eu passo na Paulista e brinco, eu não sei quem é, ela está com o boneco de Sem Terra, eu grito, e aí, Sem Terra? Eu não faço ideia de quem seja. Né? E mas muito menos o cara que está usando boné, né? Pois é. Aí, o que a gente entende dessa... É que há um apoio, principalmente, a essa linha política. Não é alguém que vai querer terra. E eu não teria problema, inclusive, que viesse. Estilo naquele assentamento de novo tipo, que a gente, inclusive, quer. Nesse assentamento de novo tipo, nós estamos discutindo a ideia de ter uma espécie de plano diretor do assentamento, que nós estamos apelidando de Habitat, que é discutir agroecologia, agrofloresta, mas é discutir a agrovila, é discutir arte, cultura, energia elétrica, acesso à comunicação, escolas, teatro e assim por diante, para transformar esses lugares num lugar bonito de se viver. Inclusive jovens que não são da agricultura, que possam, inclusive, estar nessas comunidades, inclusive para dialogar. E esse é um tema, Ernesto, que você faz bem e a gente quer entrar nessa. Dialogar com a juventude. Sim. Sabe? Alguns dizem, não, a juventude foi para a direita, fascista, vírgula. Não é bem assim. A juventude, hoje, pautas como talvez fazer curso universitário, para alguns nem estejam na ordem do dia, ele vai dizer, para que eu vou fazer isso? Sim. Ou, Minha Casa Minha Vida, para quê? Ou seja, era uma pauta do operário clássico, né, que batia cartão, voltava. Hoje aprender a dirigir já não é uma pauta. Tem muitos jovens que não querem dirigir. A instituição casamento está em desuso, ter filhos, etc. Por quê? Porque falta uma perspectiva de projeto político. Uma utopia Uma mínima. utopia, exatamente. E nós estamos discutindo o que é ser feliz. Vamos discutir paradigmas de felicidade. Né? As pessoas acham que quando eu estou falando isso, não, mas acho que vai fazer uma revolução, então, com um coraçãozinho. Não é também bem assim. Eu gostaria que fosse, mas do outro lado tem inimigos. Então, é evidente que o MST vai para a toada da tecnologia, de diminuir a penosidade do trabalho, mas vai muito para a agrofloresta, agroecologia, novo tipo de assentamento e, obviamente, continua lutando pela terra. Nós temos quase 100 mil famílias acampadas em todo o Brasil e a gente precisa dar respostas, né? Então, aliás, o dia que o MST parar de dar resposta para a sua base, que o originou, ele perde o sentido de ser. Então, fazer a luta política, a disputa ideológica do projeto, dialogar com o público da Paulista, com a juventude,
junto com cada acampado e acampada que está lutando pela terra e ainda não tem o seu pedaço de terra. É essa a perspectiva. Eu estou otimista. O meu diagnóstico é pessimista, do ponto de vista ambiental, Sim. econômico. Eu acho que é grave, muito grave a situação e nós precisamos discutir isso. Mas eu estou otimista porque, inclusive do ponto de vista ambiental, à medida que chegou aquelas fumaças da queimada da Amazônia, o que ocorreu no estado de São Paulo com queimados, o que ocorreu no Rio Grande do Sul, há uma busca de informações. A nossa região, é importante dizer, onde nós estamos, daqui até Buenos Aires, só não é um deserto, porque nós temos a Amazônia e a Cordilheira dos Andes. Nós estamos na mesma latitude do deserto de Atacama e o deserto da Namíbia. A floresta amazônica coloca mais umidade e água na atmosfera do que o rio Amazonas no Oceano Atlântico. E essa umidade vem para cá, se destruir a Amazônia com a savanização, buscando lucro, boi, soja, a região nossa vai ser destruída. E essa é a causa que nós precisamos mover as pessoas para estarem juntos. Volto ao tema. Eu acho que o MST ainda é pequeno. É pequeno e sozinho não tem como. Inclusive, para fazer a reforma agrária, nós precisamos alterar a correlação de forças, e essa alteração da correlação de forças tem que ser discutida com outros instrumentos político-organizativos, mas também com toda a sociedade. Sim. Muito bem. Gilmar, eu tenho o privilégio de conversar com você já há um bom tempo. Hoje aqui uma conversa mais pública, mas a gente já tomou pelo menos uns litros de café conversando. Quando o Gilmar vinha a São Paulo, né, a gente se encontrava lá no antigo armazém e eu conversei muito com o Gilmar. E Gilmar, eu te digo que você é um dos caras que eu tenho uma relação de muita confiança política, no sentido de te ouvir com o coração bem aberto, sabe? Com muita tranquilidade. E isso, eu acredito, a tua firmeza ideológica, a tua clareza do que é preciso fazer. E isso não é uma exclusividade tua, que é uma liderança nacional. Eu sinto isso com o Giroto, que é um menino jovenzinho que está lá e que tem também um acúmulo político, uma clareza, está estudando economia, né, o Giroto. E isso é uma característica do povo do MST. A luta, não só a luta, mas eu acho que esse tipo de luta, ele tem um poder muito grande de formar grandes lideranças, ou nem lideranças, mas grandes militantes, né, no sentido mais amplo de conhecimento, de clareza do que é preciso fazer. Eu quero te parabenizar pelo esse trabalho todo que você faz e pelo camaradaço que você é, sabe? Eu estava ansioso para te trazer aqui e quero contar com você outras vezes aqui no Conversa Sem Curva. Para finalizar, eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo, dessa perspectiva do que a gente precisa fazer e como é que a gente conversa, né, com o conjunto da sociedade. Olha, quando nós decidimos plantar 100 milhões de árvores, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da crise ambiental, mas plantar 100 milhões de árvores era plantar cuidado com a natureza que somos nós. Quando decidimos doar marmitas ou comida para o povo, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da fome e da miséria, mas fazer marmita e distribuir é plantar solidariedade. Quando a gente manda nossos militantes em brigadas de apoio ao povo palestino, África, América Latina, nós sabemos que não vamos resolver os problemas desses povos, mas estamos plantando internacionalismo na nossa militância. É aquela história do Paulo Freire ou de Marx, né? Nós nos fazemos ao fazermos as coisas. O debate é importante, o estudo é importante, mas é fundamental conjugar teoria e prática.
discutir a questão no presente, mas pensar o futuro aplicando no presente o que se quer construir, né? Eu não vou cansar de repetir. Se você quiser colher abacate, você precisa plantar abacateiro. É isso. Agora eu deixo o recado. É preciso fazer uma revolução. Revolução no Brasil, no mundo. É preciso rediscutir os paradigmas de sociabilidade. E isso vai depender em grande medida da juventude. O Wilhelm Reich, que é um psicanalista alemão que, entre muitas obras, escreveu Psicologia de Massas do Fascismo, em 1935, ele tem uma frase: os velhos têm a história nas costas, a juventude à frente. É preciso que a juventude tenha espaço, criemos espaços para efetivamente assumir nas mãos a tarefa de mudar o Brasil e do mundo. E é por isso que eu sou e estou otimista. Muito bem. O nosso querido Frei Beto veio aqui, ele falou, guardemos o pessimismo para os dias bons. Eu adorei. Gilmar, para a gente finalizar, como é que foi essa experiência agora na eleição, né, que eu vi alguns candidatos, alguns, né, ganharam e etc. Como é que foi essa... Porque vocês nunca incentivaram muito isso. Eu particularmente, sou de acordo, assim, eu vejo uma liderança como você, eu falo, eu não gostaria de ver o Gilmar, deputado, preso nessa, sabe, essa coisa política. Eu acho que você renderia e rende muito mais, né, em outro fronte. Mas eu percebi que esse ano, né, houveram algumas candidaturas, inclusive candidaturas vitoriosas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Eu também não me vejo deputado, né? Então, acho que morreria estressado. Bom, mas o MST sempre participou dos processos eleitorais. E sempre indicando e apoiando candidaturas de esquerda ou progressistas, inclusive defensores da reforma agrária e assim por diante. E essa eleição, mais diretamente, houve um estímulo de participação. E não é porque eu acho que a gente, de pouco em pouco, vai eleger um monte de gente, vai tomar conta do Congresso e algum dia vai mudar esse país. Não é disso que se trata. Agora, o debate político nos locais, e é importante aqui destacar um aspecto, Ernesto, nós estamos perdendo as ruas desde 2013 e é preciso fazer autocrítica. Não é só uma questão de fake news. A direita botou muito mais gente. E está disputando vários espaços. Está disputando, por exemplo, conselhos tutelares, conselho de educação, conselho de saúde. E às vezes fico olhando, eu acho que eles leram o Gramsci, viu? Coisa que a nossa turma se leu, não prestou atenção. Não prestou muita atenção. Então a ideia de fazer a disputa eleitoral é parte dessa disputa, evidentemente, né, nos locais, onde a gente pode disputar na luta pela terra, na reforma agrária, em paradigmas de uma agricultura, mas também politicamente nesses locais. Mas eu sempre acho o seguinte, eu acho que a eleição, ela precisa fortalecer, os movimentos populares, vou pegar com a esquerda aqui, precisam fortalecer a disputa institucional para que institucionalmente se fortaleça a luta popular. Se uma dessas coisas crescer mais que a outra, para mim não tem sentido. 2, eleger um deputado, deputada, etc., que vira um partido dele mesmo e começa a preparar só a próxima eleição, para mim é oportunismo. Ou seja, não tem projeto político. Então nós não tivemos, participamos, eu acho que vai aumentar nessa perspectiva de fortalecer a luta popular e a defesa da reforma agrária e daquilo que a gente quer para o Brasil no próximo tempo. Gilmar, querido, muitíssimo obrigado. O tempo de televisão é sempre curto. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. E o ano que vem está chegando aí. Nós vamos repetir a dose. Eu vou continuar se perturbando no WhatsApp aqui. Mas quando estiver em São Paulo, bora lá. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado você. Um ano de luta para você e de muita firmeza e saúde assim. Igualmente a você e a todos os telespectadores também. Muito bem, assim encerramos mais uma edição desse nosso encontro de hoje, que nos alimentou com informações fundamentais se quisermos tornar o nosso mundo um ambiente menos hostil, um meio que nos acolha e que seja sustentável. Ecologia sem luta de classes é jardinagem.
A frase é atribuída ao imortal Chico Mendes, que foi descrito pelo jornalista e lenda da literatura uruguaia Eduardo Galeano. Abre aspas. Um trabalhador da borracha que tombou assassinado em fins de 1988 na Amazônia brasileira, por acreditar no que acreditava, que a militância ecológica não pode divorciar-se da luta social. Fecha aspas. No que acreditamos? Pelo que vale a pena lutar? Pelo que estamos morrendo? Beijo grande, até a próxima semana.